pessoal, eu sou a professora Fernanda Braga. Hoje nós vamos falar de uma proposta de redação sobre o racismo. Essa proposta fala sobre o preconceito racial ontem e hoje no Brasil. E ela tem 3 textos base, que é típico do Enem. Um a favor do que a proposta impõe, um contra e um dado estatístico. O que é a proposta? Nós temos a proposta de preconceito racial ontem e hoje no Brasil. Esse preconceito racial ontem e hoje no Brasil é o tema. Do tema você retira assunto e objetivo. Então como é que nós vamos fazer para retirar assunto e objetivo do tema? Bom, se eu tenho preconceito racial no Brasil ontem e hoje, ou ontem e hoje no Brasil, eu tenho que o assunto principal a ser desenvolvido no meu texto é o preconceito racial. Tirando o assunto, eu preciso saber o objetivo, o como eu vou abordar esse assunto. E aí o próprio tema já me dá. Eu tenho que falar do racismo no Brasil como era antigamente e como é hoje. A proposta te direciona para dizer isso, certo? E aí ela te dá 3 textos base em que você precisa, a partir deles, selecionar as melhores ideias, agrupar com as suas ideias de conhecimentos da sua vida cotidiana e produzir o seu texto. Gente, o primeiro texto motivador aí dessa proposta, ele se chama Democracia Racial. E ele aborda alguns aspectos importantes. Se você não tem essa proposta, vai lá no meu site www.professorafernandabraga.com.br, baixa a proposta na íntegra, baixa o texto aí e você vai ler o texto totalmente. Aqui eu vou abordar os aspectos principais dos textos. Bom, esse primeiro texto se chama Democracia Racial e ele vai falar sobre uma questão do racismo velado, do racismo camuflado. A gente escuta muito por aí essa ideia de que não existe o racismo no Brasil, que já existiu nos tempos da escravidão, ao longo da abolição da escravatura, mas que hoje não existe racismo. E ele contesta essa ideia dizendo que é uma falsa ideia de democracia racial, que existe sim esse racismo, que a questão da cor no Brasil ainda é um assunto para ser muito discutido, ok? Então, gente, aí o texto 2, ele vai nos falar sobre uma contra-argumentação para o texto 1. O texto 2, ele já diz que não existe esse racismo no Brasil, que, na verdade, a situação dos negros é uma situação pior que a dos brancos devido à má distribuição de renda e não devido à cor, certo? Então, nós temos aí no texto 1 e no texto 2 ideias que se opõem. O que você vai fazer com essas ideias é uma organização para o seu texto. O que você precisa? Se posicionar, tá? Para se posicionar, você precisa entender o tema. O tema, gente, está pedindo para você falar do racismo ontem e hoje. Então, o tema já te diz, existe racismo hoje, certo? Então, o texto 2 vai servir como uma contraposição de ideias para você gerar um problema e resolver na proposta de intervenção. O texto 3, seguindo essa ideia que o Enem hoje segue, vem um dado estatístico. Gente, apareceu o dado estatístico no texto motivador, use, você precisa usar. Os textos não estão ali de enfeite, eles estão ali para serem usados. Então, apareceu o dado estatístico, tenho que usar. É um gráfico. Esse gráfico, que você vai ver aí agora, é um gráfico que vai dizer sobre a diferença entre negros e brancos em várias situações sociais. É aqui nesse gráfico que vocês estão vendo aí uma análise em que mostra uma maior porcentagem de negros em algumas situações sociais e uma menor porcentagem de negros em outras situações. Bom, na primeira situação, a gente já tem a do trabalho infantil, em que os negros são maioria. E depois a gente tem o índice de analfabetismo, em que o negro também é maioria. Depois a gente tem uma outra situação social, que é a escolar também, seguindo essa ideia do analfabetismo, que é a distorção
idade série. O que é distorção em idade série? É quando a pessoa não está na série certa para a idade dela. Ela está mais velha e está numa série, né, que seria de pessoas mais novas. E aí os negros também são maioria nesse caso. E aí, seguindo aí essa área da educação, a gente vai ter a matrícula no ensino superior, em que aí os brancos são a maioria. E para finalizar o gráfico aparece o número de homicídios entre negros e brancos. Bom, a gente tem uma maioria de negros e está crescendo o número de homicídios de negros e está diminuindo o número de homicídios de brancos. Bom, como você vai usar todas essas informações? A sequência é essa. Você vai formular uma tese de que existe um racismo no Brasil. Esse racismo pode ser velado, camuflado ou pode ser escancarado, de acordo com o que você pensa. Porém, é bom seguir as ideias dos textos motivadores. Então, o interessante é dizer, olha, existe um racismo velado no Brasil. Isso você coloca na introdução. Você vai desenvolver mostrando as ideias do gráfico e mostrando que, ao longo de toda a trajetória, ainda existem situações em que há essa idealização da democracia racial que ainda não está no 100% no Brasil, né? E aí depois, para desenvolver a sua proposta de intervenção, depois que você já abordou o problema, que seria esse racismo velado, você vai mostrar que o governo, por exemplo, deve ser mais rígido nas leis, deve ter mais políticas públicas que vão beneficiar, que vão colocar em pé de igualdade os negros e os brancos. E voltando também à sua proposta de intervenção para o lado social, você vai dizer que a sociedade, por meio da escola e por meio de outros recursos, vão tentar uma conscientização desde a base, desde as crianças, mostrando que deve-se ter igualdade de cor no Brasil. Pessoal, essa foi uma explicação breve sobre essa proposta. Ela está lá no meu site, né? professorafernandabraga.com.br. E aí é só produzir o texto e entregar para correção. Se você tem alguma dúvida, manda uma mensagem pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram. Estamos à disposição. Um beijo, até a próxima.